Tudo bem, tudo tranquilo? Tá me Tranquilo. ouvindo, tá me Corrido? ouvindo direito? Tá me vendo bem? Tô ouvindo Tudo super certo? bem. Dá para enxergar até uma máquina. Pô, me lembrou minha avó isso aí. Ela tinha essas máquinas na casa Essa é uma dela, Singer. máquina de costura, uma Singer, né? É. Ela é com aqueles pedais, ou ela é elétrica essa aí? Não, essa é do tempo antigo mesmo. Essa é com pedal. Ah, com pedal, aqueles que fazia É. assim. É, exatamente que nem a minha avó tinha. É, que tu ficava com o pé assim, né? Aham, Já exatamente. usei muito isso. Tu sabe que o meu avô paterno, Davi, ele era representante da Singer aqui no Rio Grande do Sul. Isso lá na década de 40, eu acho. Boa. E E ele viajava o Rio Grande do Sul inteiro vendendo essas máquinas, né? É um negócio legal, bacana. É, minha avó era costureira e ela teve um tempo que ela tinha na frente da casa dela umas 8 máquinas, um monte de gente trabalhando na época, né, vinculada à igreja, e eram máquinas assim, e isso final da década de 70, início dos anos 80, faz muito tempo já. Claro que todo mundo com carteira assinada, né? Sem Óbvio que trabalhar não, né? de forma assemelhada à escravidão e tal, com ar-condicionado. Ah, não, isso lá no interior do Uruguai, no meio do Uruguai, em Passo dos Toros, daí era tudo frio, tudo informal. Aliás, é diferente. Lá no Uruguai é um pouco diferente daqui, né? Graças a Deus. Não que seja muito melhor, né? Mas as pessoas estão um pouco mais. A relação com o trabalho é um O... pouquinho diferente. Tu nasceu no Uruguai, né, Camilo? Sim, sim. Eu nasci em Montevidéu, mas eu cheguei aqui com 9 meses de idade. Então, sou brasileiro de criação, né? Então, Aham. mas meus pais, ambos nasceram lá. Eles falavam espanhol em casa. E em 95, os meus pais voltaram a morar no Uruguai. E aí levaram meus irmãos e eu fui o único que fiquei. O único filho uruguaio foi o que ficou no Brasil. Aí meus irmãos voltaram. E aí, ao longo do tempo, eles foram vindo para cá de volta. Os meus irmãos e meus pais faleceram, né? Aham. E vocês moraram direto em Canoas? Vieram para Canoas ou perambularam aí Ah, pelo Rio Grande do Sul? não, não. A gente chegou em Canoas em 74, né, foi o primeiro lugar onde a gente morou. Moramos em 74, 75. Final de 75, meu pai conseguiu um emprego em Caxias do Sul. Trabalhou na época na metalúrgica Triguês, que hoje é a Enxuta. Né? Aham. Aliás, nem sei se é Enxuta ainda, porque mudou tanto. E Não, aí acho em que não tem 70, mais. não tem mais, mas Acho era que a não. metalúrgica Triguês, que virou Enxuta. Em 78, a A gente enxuta, voltou. só para esclarecer, a enxuta, para quem não conhece, eram aqueles secadores de roupa que a De gente roupa. prendia na parede, tinha um saquinho plástico embaixo, né? Era um negócio Isso, muito só legal. com vento quente, só com vento, ar Isso, quente, né? só com vento quente. É. E 78 a gente se mudou de volta para cá, mas aí a gente morou em Esteio. O meu pai ele foi gerente industrial da Pincéis Atlas, que era do grupo Ah, sei. Betanin. Aham. E em 79 voltamos para Canoas, tá? Isso dezembro de 79, novembro de 79. E aí eu nunca mais saí de Canoas. Teve só um tempo, uns 6 meses, 8 meses mais ou menos, que eu morei na casa da minha sogra em Porto Alegre. Quando eu comprei uma casa e não me entregaram, eu fiquei um tempo lá, mas depois vim para cá. Tá, então Ela te me deixou criei em ficar lá Canoas. quanto tempo, Camilo? Ela me deixou ficar lá. Olha, eu me lembro que eu reclamava para a construtora, que dizia: olha, vocês estão fazendo, cada vez que vocês. Cada dia de atraso aqui da obra é um dia mais morando com a minha sogra. Né? Eu brincava com ela, inclusive, ela já se foi. Mas foram uns 8, talvez 9 meses que eu morei na casa dela, enquanto não entregavam a casa que eu tinha comprado. Né? Que aí comprei em Canoas. Legal. Tá? Mas foi esse curto período aí que eu fiquei em Porto Alegre. Mas eu vinha para Canoas todos os dias, né? Minha empresa é aqui, né? Então eu sempre tive os meus laços vinculados aqui à cidade. Né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa, entrando, já que passou das 8 horas, entrando no tema que te trouxe até aqui, né, que me fez te convidar. Tu acha possível realmente que uma região metropolitana como a região metropolitana de Porto Alegre, que sempre foi dominada, seja por comunistas, social-democratas,
pragmáticos, fascistas, etc., vai Coletivistas. colocar na prefeitura um cara liberal ou libertário como tu? Tu acha que isso é possível? A sociedade canoense vai conseguir aceitar alguém que se opõe ao coletivismo estatista que reina no nosso Estado? Isso a gente vai saber no dia 15 de novembro, né? Através do voto. Claro. Mas assim, eu acho que, talvez não por essa razão específica, eu acho que ainda está muito distante da grande maioria esse entendimento, mas, mas por outras razões acessórias, tá? E não menos importantes. Querendo ou não, o nosso discurso, né, ele é o único que, de certa forma, se desprende da atual classe política, e as pessoas estão cansadas, né, de não ter resultado algum e de não enxergar eficácia, né, naquilo que eles prometem. Então toda a ideia que a gente tem a gente não usa dinheiro público, a gente pensa numa gestão mais enxuta, enfim, não pelas mesmas razões, né, muito mais do que uma razão eficientista, né, tem uma razão moral e ética, né, por trás de coisas que a gente defende. Mas as pessoas não têm essa compreensão plena, né, muitas vezes, mas acaba tendo por uma razão utilitária. E eu acho mas que aí, por ali... aí eu te pergunto, para ir mais longe um pouco nesse papo, eu te pergunto o seguinte: essas pessoas que veem que as promessas não são cumpridas, elas mudariam de perfil do candidato porque elas querem que essas promessas impossíveis sejam colocadas em prática efetivamente? Porque isso é uma impossibilidade lógica, prática, metafísica, né? Não vou nem entrar na questão moral, quer dizer, tu acha que as pessoas votariam em ti porque todos os outros que prometeram erraram, não conseguiram fazer o que prometeram, e tu, então, agora vai dar a eles o que eles gostariam de receber? Isso eles não têm que tu como... está dizendo? Não, eu estou dizendo o seguinte, eles não têm nem como cogitar isso, tá? Porque eu tenho todo o cuidado, né? É uma preocupação que eu tenho de não entrarem na mesma lógica e fazer as mesmas promessas. Tanto Claro. que muita gente lê o nosso plano de governo e o pessoal sente falta de, vocês não estão prometendo aqui uma vaga a mais em creche, não estão prometendo um leito de hospital, não estão dizendo que vão asfaltar rua, não tem absolutamente nada disso no nosso plano. E eu tenho um trabalho bastante grande até de explicar para as pessoas, explicar para jornalistas. Semana passada eu tive num jornal aqui na cidade, falando com 3 jornalistas, e eles queriam saber o que tu vai fazer no pós-pandemia, né? O que tu vai resolver. Aí eu queria saber o que eles queriam escutar, o que eles estão esperando de mim, né? Eu quero entender a pergunta de vocês. Vai ter algum plano de frente de trabalho? Vai ter crédito barato? Vai ter, enfim, alguma política de estímulo? Eu disse, não. Né? Mas como assim? E aí tu vê que até o jornalista, até eles cair a ficha deles, eles entenderem o que eu estava querendo dizer. Eu disse, não. Se vocês acreditam nisso, entendeu? Então vocês gostam de se enganar, porque em nenhum lugar do mundo isso funcionou, em lugar nenhum do mundo funciona. O máximo que pode acontecer é dar um suspiro de curto prazo e depois a conta vem muito maior depois. E aí a jornalista me disse assim, ninguém nunca me disse isso. Aí eu disse, bom, prazer, meu nome é Camilo Bornia, tá? E eu não tenho nenhum problema em dizer isso, tá? Talvez seja difícil do seu ponto de vista eleitoral, mas eu estou me dispondo a dizer para as pessoas o que eu considero como verdade, como certo. Tive num outro debate na sexta-feira retrasada, numa rádio aqui, com um vereador de outro partido, e aí ele me perguntou o que a gente ia fazer por turismo. Aí eu disse, cara, fechar a Secretaria de Turismo. Aí ele, como assim? Né? Fechar a Secretaria de Turismo, mandar aquele bando de CC embora. Mas o que tu vai fazer para o setor? Aí eu perguntei para ele, o que tu queres? Que eu obrigue as pessoas a comprar pacotes da CVC? Né? Aí ele, não, o que tu vai fazer para estimular? Não vou fazer nada para estimular. Né? O governo não faz nada, se o governo fizer, o governo vai atrapalhar, é pior. Né? Então, para muitas pessoas, e eu tenho conversado com muita gente, algumas estão começando a entender. Eu não sei qual é o número de pessoas que a gente vai conseguir atingir com isso.
Né? Não acho que isso seja suficiente para fazer as pessoas virarem a chave. Quer dizer, as pessoas acham o seguinte, que tudo aquilo que não se tem interesse, né, que as pessoas não têm interesse, não colocariam um centavo para que aquilo acontecesse, e o governo tem que fazer. Tem que fazer, é mais ou menos isso. Isso é uma coisa ilógica, que é imoral até, porque se as pessoas não querem colocar o seu dinheiro ali, seja para explorar como uma atividade empresarial, ou seja até como consumidores, para utilizar um determinado serviço, seja de lazer ou cultural, etc., por que que o governo tem que usar o dinheiro que tira a força das pessoas para investir nisso? Tu concorda comigo? É evidente que sim. Eu participei de uma reunião com o pessoal do conselho. Eu estou te provocando, é claro, com essa pergunta. Eu sei que tu concorda. Tá. Eu participei de uma reunião com o pessoal do Conselho Municipal de Cultura. E aí eles queriam saber qual era a posição que o candidato em questão tinha em relação ao conselho e todas as ações de incentivo. E aí eu falei, não, nós vamos fechar, né, a Secretaria de Cultura. E aí já entraram em rota de colisão. E aí a gente foi desenrolando a conversa e eles, pô, mas o setor privado não tem interesse em fazer isso. Aí eu disse, bom, se o setor privado não tem interesse, não tem um sinal claro que essa atividade ela é ineficiente, por que vocês estão defendendo que o Estado faça isso através da prefeitura? Ah, mas alguém tem que fazer. Por quê? Porque vocês querem? Tá? E como é que a gente vai viver? Façam alguma coisa que as pessoas queiram. Se as pessoas não quiserem pagar do seu próprio bolso, me desculpem, com todo respeito à atividade de vocês, eu nem sei o que vocês individualmente fazem, mas vocês têm que repensar se vocês querem viver disso. Vocês podem até fazer para o hobby, mas se isso não é uma atividade econômica que dê percepção de valor para as pessoas ao ponto delas resolverem tirar dinheiro do próprio bolso e pagar, esta ação não deveria existir do ponto de vista econômico. E não adianta vocês quererem que o Estado banque, porque aí sim isso é um desrespeito, inclusive, com o dinheiro das pessoas, porque se elas não gastariam o delas, por que gastar o dinheiro que são delas também por meio do Estado? Né? E claro, as pessoas bugam assim, entendeu? E isso faz com que a gente entre, né, em rota de colisão, principalmente com os chamados grupos de pressão. Eu acabei tendo debates com o pessoal da área da cultura, com o pessoal de defesa dos animais, né, com o pessoal que defende as ciclovias. Então, eu não tenho nada contra os grupos organizados que defendam determinadas bandeiras. Agora, não dá para a gente mentir para eles e dizer que a bandeira deles pode fazer uso de um dinheiro que não é deles. Porque, em suma, é isso que eles querem. Eles querem utilizar a estrutura de Estado, né, para financiar as suas atividades, as suas causas. Eu não estou nem questionando as causas, né, se são válidas ou não são, e eu acho que eles têm direito de defender o que bem entenderem. Mas não peçam para os demais pagarem a conta. Né? E isso meio que... E assim, é um tipo de debate que eu entro com eles, né, e eles não conseguem questionar. Eu sinto que eles acabam indo para uma... tangenciando, porque no cerne da questão eles não têm argumentos. Né? Agora, tem uma questão que se discute muito, inclusive entre os liberais, né, que é a questão dos free riders, né, aqueles que usufruem de determinadas coisas sem pagar por elas, o que gera um custo para aquele que está despendendo aquele valor. Né? Então, se alguém vai investir, se o Estado vai investir, ou uma empresa qualquer vai investir em alguma coisa que gera um benefício, uma externalidade positiva, né, para a sociedade, aqueles que usufruem desse benefício, há os que dizem que eles devem pagar compulsoriamente, porque afinal de contas estão usufruindo, né? Consideram uma imoralidade as pessoas usufruírem daquilo pelo qual elas não pagaram. Mas elas não consideram uma imoralidade tu obrigar alguém a pagar por algo que não pediu e está usando porque está disponível, né? Quer dizer, o uso por parte desses free riders, caroneiros, né, como a gente chama em português, ele não é imoral nesse sentido. Isso é um custo que aquele que investiu vai ter porque ele não tem capacidade tecnológica, ou seja lá qual for, para cobrar pelo uso daquilo que os outros estão
utiliza. Deu uma travada. Deu uma travada. Alô? Alô, alô, alô? Tá com problema da tua internet, eu acho, Camilo. O pessoal tá escutando aí? Voltou. Agora Voltou. 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 Tu O quer que teu eu último minuto eu não repita? escutei. Travou. Repete, porque o teu último minuto congelou a tela. Tá, então a questão era, se tu achava pertinente, logicamente defensável, ou moralmente defensável, essa ideia, que eu considero absurda, de se impor impostos para toda a população, porque alguns benefícios que são oferecidos acabam beneficiando pessoas que não estão dispostas a pagar por eles, né? Porque não há uma possibilidade técnica qualquer de fazer com que os usuários paguem pelo uso daquilo que está à disposição da sociedade. Aquilo que, aquilo que deve ser cobrado, né, o que é cobrado necessariamente deve ser mediante acordo, mediante contrato. Eu entendo que não existe como tu moralmente exigir cobrança de qualquer coisa, mesmo que com benefício na condição de caroneiro, né, de freerider, sem que a pessoa consinta. Tá? Então, eu parto da premissa que a relação deve partir de um contrato explícito, né, entre as partes, né, que chegam quem paga e quem recebe. Né? Então, eu concordo contigo, né, e se não há condições técnicas, né, de fazer, né, a devida cobrança com o devido consentimento, paciência. Né? Isso, inclusive, está no custo de quem fez, porque, afinal de contas, quem tomou a decisão de deixar aquele bem ou serviço disponível, né, para alguém que, de forma, eu diria assim, Involuntária. involuntária, Involuntária. esse é o termo, involuntária usufruísse, é porque, na verdade, aquele que o fez percebeu que seria mais barato ele contar com isto do que ele fazer o devido investimento para ele proteger aquele bem ou serviço da utilização alheia. Tá? Claro. Então isso está no custo do cara que faz. Ponto. Né? E existem Aqui em várias. Porto Alegre nós tivemos uma discussão enorme sobre PTU ano passado, né? Foi o ano passado ou foi esse ano? Eu não me lembro. Digamos assim, Ano antes da passado. pandemia. Tá? Eu não me lembro se foi o ano passado, mas eu me lembro que foi antes da pandemia, porque a noção de Foi ano tempo passado já valendo para este ano. valendo para esse ano. Como é que é em Canoas aí? Vocês têm esse tipo de discussão também? O IPTU aí é elevado, como o daqui? Não é como Porto Alegre, né, mas ultimamente ele tem subido de forma gradativa. Né? E eu tenho dito que se nada for feito aqui, a gente vai seguir no rumo de Porto Alegre, porque as nossas despesas crescem de forma vertiginosa e Canoas tem uma outra questão que eu acho que vai impactar seriamente aqui a estrutura de receitas do município. Tudo indica que vai entrar na pauta aí do ano que vem a reforma tributária. E as reformas tributárias que estão sendo discutidas no Congresso, a principal delas, a PEC 45, envolve a mudança na forma de a relação de se tu cobra na origem ou no destino um imposto. E Uhum. Canoas se beneficia muito de empresas grandes instaladas aqui, que fundamentalmente vendem para fora. Refinaria Alberto Pasqualini, Midea Carrier, a ACO, né, as de óleo e gás. Isso significa que a gente acaba tendo uma alta receita de ICMS, muito mais por conta de ter as empresas estabelecidas aqui, não por ter consumo aqui. Se
Ao passar para essa transição, o que vai acontecer é que parte da ilusão de receita que a gente tem vai se esvair. O que eu defendo, tá? É claro que eu paro da premissa que imposto é roubo, mas entre o imposto na origem e no destino, eu acho que o destino é muito melhor porque, a princípio, né, a priori, né, o imposto é daquele que está pagando pelo bem e pelo serviço. Então, deve ser no endereço dele, tá? Isso significa que o imposto, em havendo, deve ser no destino e não na origem. Isso vai fazer com que Canoas perca muita arrecadação. Tá? Então, os governos vão ter que lançar mão de receitas próprias para poder suprir a perda de receita do ICMS. Isso vai recair sobre, basicamente, dois impostos, né? IPTU e ISSQN, que são os dois impostos de cunho municipal. Tá? Tem o ITBI, mas o ITBI é pequeno frente aos outros. Né? Então, o canoense que se prepare, porque se a gestão que assumir, se ela não tiver um olhar crítico sobre a estrutura de custos e não passar o machado, tá, nessa estrutura paquidérmica que a gente tem, preparem-se porque a gente vai rumar, né, ao ambiente que se tem em Porto Alegre, né, em termos de carga tributária, no caso IPTU. Né? Na tua opinião, eu conheço o teu plano de governo, eu tive a oportunidade de conversar isso contigo, mas eu queria que tu me explicasse exatamente quais são os aspectos mais importantes, quer dizer, estabelece uma hierarquia de problemas que tu gostaria de enfrentar de imediato e com bastante ênfase. Eu já sei que tu tens um apreço muito especial pela questão da educação, que nas prefeituras é um ponto-chave, né, em termos de serviços prestados, né? Como é que tu coloca essa hierarquia? Assim, quais são os problemas que tu vê que um prefeito, com a tua visão de mundo, com a ética que tu defende e tal, deve atacar? Né? Como é que tu vê isso? Assim? Tá, eu começo até na introdução do plano dizendo que a gente precisa fazer com que a prefeitura diminua ao máximo, respeitando sim os limites constitucionais de investimento entre aspas, né, de gastos em saúde e educação, porque a gente precisa gastar 25% do que arrecada e precisa gastar 15% em educação e 15% em saúde. Né? Isso é determinado por lei. No entanto, é um percentual. Isso quer dizer que ao longo do tempo a gente pode vir a gastar menos, né, se a receita cair. Né? O que a gente diz? A gente tem que fazer com que mais dinheiro fique no bolso das pessoas. Então a gente tem que objetivar claramente uma redução da carga tributária para que o cidadão fique com mais dinheiro no bolso, que as empresas tenham mais competitividade e tudo mais. Só que para isso, para poder fazer uma redução de carga tributária, a gente tem que atacar fortemente a estrutura de despesa. Então a gente propõe uma reforma administrativa severa, diminuindo o número de secretarias, procurando transformar a maior parte dos serviços prestados pela prefeitura, os mais burocráticos, em serviços digitais, limitando-se àquilo que realmente importa, aquilo que não importa tem que cortar. Não pode ser que para o cara podar uma árvore, ele precise ir na prefeitura 30 vezes. Na verdade, ele não precisaria nem ir na prefeitura, né, para poder podar uma árvore na sua própria casa. Para fazer uma reforma, não tem porquê ele passar por um calvário e ter 35 carimbos, né, como ele tem que fazer hoje. Então a ideia é otimizar para fazer com que a prefeitura fique menor, para a gente imediatamente, na primeira oportunidade, traduza esta redução na estrutura de custos, né, para as taxas, os impostos, né? O ITBI, por exemplo, é de 3% em Canoas. Então o cara compra uma casa de 300 mil reais, 9 mil reais ele tem que pagar para a prefeitura assinar uma série de documentos e dar fazer todo o registro de imóveis e tudo mais. Isso tudo a gente nem precisa conversar porque a gente sabe que são absurdos, né? Não. Mas existem algumas coisas que eu acho que a gente tem que discutir muito e eu vejo um problema de entendimento. Por exemplo, se quer diminuir despesa, mas há prefeitos que acham que não podem demitir os CCs porque aqueles que não podem ser demitidos de direito, né, os concursados. Não fazem o trabalho. Então,
Tem gente que não pode ir embora, que não faz o trabalho, e tem gente que pode ir embora, que não vai porque são esses que trabalham, né? O que, no meu modo de entender, é absolutamente irracional, é um contrassenso, né? Se eu Sem tenho que contar, diminuir despesas, eu vou mandar embora quem eu puder mandar embora, óbvio, legalmente. claro, E faço aqueles que estão lá para contratados trabalhar, lá, concursados, contratados, que eu não posso dispensar, fazer o que não estão fazendo. E se e eles não não trabalham, fizerem, abre processo administrativo, faz o que tiver que fazer claro. para eliminá-los também. Não te parece? É que assim, ó, e tem mais uma questão que aí é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Um dos argumentos daqueles que são concursados, né, justamente para não trabalharem, é que eles se sentem relegados pelas gestões que trazem gente de fora e muitas vezes pessoas desqualificadas, pessoas que estão ali só para atender interesse político, a serem seus chefes, a fazer o trabalho principal. Então fica aquele Sim. jogo de empurra de quem nasceu primeiro, né, o ovo ou a galinha. Então, em parte, eles têm razão. Né? Então, qual é o que a gente deixa muito claro no nosso plano? Que a prioridade sempre vai ser utilizar pessoas que estão na estrutura, por uma questão racional de custos. Tá? Se eu já pago o salário de um, por que eu vou ter que trazer um cara de fora para fazer exatamente a mesma coisa? É claro que tem algumas atividades, por exemplo, o cara é secretário, né? E daqui a pouco é comum para um cargo de secretário tu trazer um cara de fora, um cara que está devidamente alinhado, que não respira aquele ar. Então, não temos como deixar de fora a possibilidade de trazer CCs, né? De trazer alguém indicado para compor o teu time. Né? Mas, eu deixo muito claro no plano que, em podendo contar, inclusive para o primeiro escalão, com alguém que está dentro da estrutura, essa vai ser a escolha natural, porque é uma questão lógica, né, no que tange aí ao cuidado com o dinheiro, né, do erário, entre aspas, né, público. Né, então, gasta-se com quem está. Então, a gente... Não, claramente, o papel é diferente daquele cara que tu traz, porque ele tem uma convicção política semelhante à tua e que vai colocar em prática como um gestor aquilo que tu está defendendo, né? Até porque talvez quem esteja lá pense o contrário e resolva não levar adiante tal política. Claro. Isso é uma coisa. Agora, a parte administrativa, executiva, onde metas podem ser estabelecidas e alcançadas, não tem porquê tu dobrar o número de funcionários ou aumentar 50%, 30% ou 20%, que seja, só porque os outros fazem corpo mole, já que sabem que não podem ir embora, que tem estabilidade e coisa e tal, né? Então, eu acho que o prefeito que conseguir mudar essa lógica de proteger a sua administração, aumentando os gastos da prefeitura, porque aqueles que ele encontra não estão dispostos a prestar serviço adequado, quem quebrar essa lógica realmente vai provar que isso é possível, né? Perfeito. E em Canoas se eu gasta espero que hoje... tu consiga fazer. Não, claro. E em Canoas se gasta hoje 50 milhões de reais por ano para manter quase 700 CCs. É uma estrutura enorme. A gente pega, por exemplo, o gabinete do prefeito... Qual é o total de funcionários da prefeitura? Com os em comissão, né, são 4.100. Né? Então, tu tira os 700, tu tem os 17%, 18%. Exatamente, tu tem 13.400 ali que são servidores de carreira. Né? Agora, pega, por exemplo, o gabinete do prefeito. O gabinete do prefeito tem 154 pessoas vinculadas ao gabinete, sendo que 84 são CCs. Olha, francamente, eu quero ver uma multinacional, né, que tem esse número de pessoas, né, vinculadas, por exemplo, ao gabinete do presidente, do diretor-presidente. Né? Não consigo conceber algo assim. Né? A Secretaria de Comunicação tem mais de 100 pessoas. Né? Camilo, me diz uma coisa, eu tenho dito o seguinte, né? Todo mundo sabe disso, não é nenhuma novidade, mas é bom dar ênfase, que o futuro do Brasil a gente escreve no parlamento, né?
São os parlamentares que a gente colocar nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e no Senado, que vão transformar o Brasil naquilo que a gente gostaria que fosse, ou talvez fazer o contrário, né? Piorar ainda mais, Piorar. Né? Como a gente tem visto, né? Infelizmente. Como é que está sendo o processo na Câmara de Vereadores de Canoas? A bancada do Novo, do teu partido, está robusta? Tu está encontrando assim facilidade de mobilizar as pessoas para te apoiarem nessa campanha? Quantos candidatos a vereador tem em Canoas de gente alinhada com as tuas propostas? Nós temos 8 candidatos a vereadores, a vereador aqui na cidade. A nossa Câmara tem 21 vagas, né, e a gente acredita que dá para eleger de 2 a 3. Né. É um primeiro passo, é incipiente, não é suficiente para uma grande mudança, mas a gente acha que botando o pé, né, e tendo alguns mandatos exemplares, né, gerando constrangimento, inclusive, em outros e elevando o nível do debate, a gente pode já começar a fazer algumas mudanças. Se a gente pegar, por exemplo, as sessões aí da Câmara de Vereadores de Canoas, que está disponível no YouTube e assistir uma sessão, é de chorar. O nível é baixo, é sempre criando projetos que oneram ainda mais a estrutura municipal, é sessão de apoio, moção de apoio à greve dos servidores do INSS, moção de apoio à greve, é só isso. E aí a votação é sempre por unanimidade. Né? A gente acha que parlamentares do Novo podem ajudar, sim, né, a fazer algo diferente, a poder bloquear aumento de despesas e coisas que a gente sabe que normalmente as gestões, né, costumam fazer. Eu gosto dessas sessões assim que dão nome de rua, que dão honra, fazem honra ao mérito de alguém e tal, porque esse pessoal pelo menos não começa a atazanar a nossa vida, né? Criando leis como essas aí que a gente vê de tirar sal de mesa ou cobrar valores fixos em bares e restaurantes, coisas desse tipo, né? Mas teve uma coisa boa que a Câmara aqui teve uma discussão que eu achava que ia dar, eles iam optar pelo pior, mas estavam discutindo um mês atrás, um mês e meio, uma lei que multava o cidadão que não andasse de máscara na rua, né? E para minha surpresa, foi negado, tá? Perdeu. Tinha um projeto, perdeu. O projeto de lei foi proposto por quem? Eu não me lembro de que partido é o cara, mas eu acho que é do... Não estou lembrado de que partido é do cara. Nasceu na Câmara. Tá. Nasceu na Câmara. Nasceu na Câmara e foi no Executivo. Nasceu na Câmara. Nasceu na Câmara e a própria Câmara vetou. Tá? E até foi uma surpresa até para mim. Mas é sempre coisas assim. Então, esse ano teve, por exemplo... ano passado ainda, projeto de lei obrigando, né, um médico em cada escola municipal. Além do médico no posto, ainda tem o médico na escola municipal. Né? Lei que obriga que tenha um assistente social e não sei o que para isso aqui. Lei que obriga, e é tudo assim. Né? E uma das coisas que a gente fez, inclusive, alinhando aí com os candidatos a vereadores do Novo, a gente começou já um processo de revisar a legislação de Canoas para encontrar as coisas esdrúxulas para propor um revogaço. Então, todos os nossos candidatos, todos eles propõem uma revisão legislativa para literalmente passar o machado na lei orgânica e todas essas leis auxiliares ali que só... Né, é lei para ter plaquinha, não sei o que, na grama, placa no elevador. O Guilherme Lenig está dizendo que a gente já imaginava, né, que a lei foi proposta por um vereador do PT. Né? Do PT. Podia ser diferente. O Guilherme foi justamente o cara que fez um levantamento das legislações esdrúxulas aqui e para apoiar aqui os candidatos a vereador. Ele é um filiado aqui do Novo, ativo, e ele se deu o trabalho de ler uma porrada de leis. Né? Ele me mandava os prints, ele me mandava os prints, inclusive, rindo. Né? Claro, a gente chega num ponto que a gente começa a rir, porque na verdade o desejo é de chorar, né? Mas ele foi um cara que... Ele conhece cada lei que... Ele tem um arquivão, inclusive, que é inacreditável. Tá? Do que os caras conseguem produzir de
desculpa o termo, de merda, tá? Aqui em Canoas. Pois Agora, voltando à tua questão, tá? Um outro ponto fundamental no plano, aí indo direto nas atividades fins, né? Uma pergunta que eu sempre procuro fazer assim, por que serviços públicos, né, ou melhor dizendo, serviços prestados pelo governo são ruins? É claro que a resposta está nela mesma, né? É porque é prestado pelo governo. Né? Mas vamos Sim. lá, indo um pouquinho mais além, o que diferencia o serviço prestado pelo governo e o serviço que é prestado pela iniciativa privada? O que é oferecido pela iniciativa privada dispõe, né, o que protege o consumidor, o usuário do serviço, é justamente o leque de opções que ele tem, o poder de escolha, é a concorrência, é isso que faz com que ele opte pela escola A em detrimento da escola B, que ele faça um plano de saúde na Unimed ou um plano de saúde, sei lá, em qualquer outro convênio, enfim. E na área pública, na área estatal, para usar o termo correto, né, o cara não tem escolha nenhuma. Então, já que a gente não tem como simplesmente vender todas as escolas, por exemplo, privatizar absolutamente toda a saúde, a lei não nos permite fazer isso, nos obriga a gastar. Então, uma pergunta que eu me fiz muito quando a gente começou a elaborar o plano é de que forma a gente pode tentar mitigar, né, a forma com que o Estado naturalmente fornece serviços. Então, o que eu pensei em cima disso? Vamos pegar, por exemplo, os equipamentos de saúde, as UBS, as Unidades Básicas de Saúde. Nós temos 23. Ora, hoje o cidadão aqui em Canoas, ele é obrigado, quando ele quer um atendimento numa UBS, a ir só na UBS do lado da casa dele. Ele não pode ir na UBS do lado do trabalho dele. Ele não pode escolher ir na UBS que está vazia neste momento, ou que tem o médico da preferência dele. Ele não pode. Então, uma das coisas que a gente colocou no nosso plano é o seguinte, bom, vamos deixar que o cidadão escolha a UBS, vamos conceder as UBS para organizações sociais, né, que a lei permite fazer isso, já existem práticas assim no Brasil, procurar que essas organizações sejam diferentes entre si, criamos um sistema de faturamento, isto é, tu paga contra serviço, e aí o cidadão escolhe, e vai existir um ecossistema com uma micro, entre aspas, competição dentro do município. Hoje, um dos problemas que a gente tem é que o financiamento dessas UBSs é de porteira fechada. Eles têm uma receita fixa. E eu trato de explicar para as pessoas, eu tive esse trabalho, inclusive, com esses 3 jornalistas que eu conversei aqui. A receita fixa provém da onde? Do município. Então, o município... Pagamento do município. Pelo número de atendimentos? Ou é fixo? Eles fazem uma estimativa daquela capacidade daquele equipamento de saúde. E aí remuneram conforme aquela estimativa. E aí eu perguntado pelo jornalista, ele, por que isso não funciona? Aí eu disse para ele o seguinte, tá bom, imagina que tem uma padaria e o governo te compra 500 pães. Tá? 500 pães mortos, tá? 500. O teu incentivo é para vender 600 pães ou o teu incentivo é para me entregar só 100? Tá? Aí ele, quanto menos eu entregar, melhor. Aí meus parabéns. Então tu começou a entender por que não funciona. Por isso que tu vai numa UBS e os caras te olham e dizem, olha, é melhor tu ir para a UPA, ou melhor ir para o hospital, porque eles não têm incentivo algum para atender. Então, uma das coisas que é fundamental assim no nosso plano de governo, tanto na área da saúde quanto na educação... Pelo contrário, eles não têm incentivo para atender. Exatamente, o incentivo é inverso. Então, o plano inteiro bate em tratar de realinhar incentivos. Então, pega, por exemplo, as escolas. Eu tenho dito isso. Eu falei ontem, inclusive, na Rádio Gaúcha. Fui entrevistado no Gaúcha Mais pela Kelly Matos e o Leandro Stout. Leandro Stout, isso. E aí eu disse, a educação, por exemplo, as nossas escolas são todas iguais. Né? Qual é o critério de escolha das escolas, né, por parte das famílias? É só proximidade geográfica. Se eu estou dizendo que todas as escolas são exatamente iguais, eu não tenho incentivo nenhum, né, para que elas disputem, né, o aluno. E, inclusive, a remuneração delas, né, a receita delas é fixa. Então, o que elas mais querem, inclusive, é ter turmas pequenas, reduzidas, que atendam aqueles professores que eles têm lá. Eles não têm nenhum interesse de abrir uma turma de 3º ano a mais,
né, ou de segundo, eles querem manter o que eles têm para passar o mínimo de trabalho. E a gente precisa inverter essa lógica. Né? Eu me faço a pergunta, isso é possível? Bom, nós vamos tentar, porque eu tenho certeza que do jeito que está, não tem como funcionar. Tá? Do Bom, jeito as que tá, concessões, a gente já conversou sobre isso, mas é bom a gente conversar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Existem dois tipos de forma de tratar, ou melhor, três tipos. Né? Um é o governo abandonar completamente, se separar totalmente da educação, que é o que eu defendo, né? Não apenas no aspecto curricular, doutrinário, ideológico tudo. E de conteúdo, mas também na parte operacional e de financiamento, né? Quer dizer, as escolas elas deveriam funcionar como outro negócio privado qualquer, né? Porque a gente sabe, tem consciência, é evidente, já está comprovado que o serviço estatal das escolas, ou nas escolas, é precário, deficiente, não entrega os resultados que se propõe e mais, custam muito mais do que as próprias escolas privadas, em média, obviamente. Claro que tem escolas de alto padrão que custam mais e escolas de baixo padrão privadas que custam menos, de acordo com o poder aquisitivo daqueles que usufruem desses serviços, né? Então, como há a UMEC, tem a SEC, tem todo digamos assim, um entulho autoritário regendo a legislação, né? É preciso que se ache brechas enquanto isso não muda. Porque cada dia que passa é o potencial de uma criança que é perdido, né? Cada 10 anos que passa, praticamente é uma geração perdida, né? E esse assassinato de sonhos, digamos assim, precisa ser mudado urgentemente, né? Então, existem as charter schools, são as escolas aquelas por... Eu não sei qual é o termo em português que se usa para charter school, escola por concessão, escola comunitária. Escola comunitária? Comunitária. Tá. E tem também os vouchers, né, que são as bolsas, né, que o governo simplesmente compra as vagas na escola privada e oferece vouchers e distribui essas vagas entre a população, né. O voucher serviria apenas para que os pais pudessem escolher quais escolas usariam, matriculariam seus filhos, etc., né. Só que a mudança que a gente teve no Fundeb enterrou essa possibilidade, né? Dificultou, não enterrou propriamente, mas dificultou, né? Por que tu acha que enterrou? Eu acho que dificultou. Ele dificultou, mas de certa forma, o que acontece? O Fundeb está limitado ali aos 25%, né, daquilo que o município tem para gastar. Se tu quiseres investir, né, ou despender recursos, para usar o melhor termo, em compra de vagas, tu vai ter que usar um recurso extraordinário, além daquilo que está dentro do orçamento obrigatório do município. Então, sim, na prática, se criou um incentivo perverso, e ainda mais tu tem que, do dinheiro do Fundeb, tu tem que gastar necessariamente um percentual com o funcionalismo. E aí, como é que tu faz para te livrar dessa bomba relógio? Então, esse é o grande... Aí vem a criatividade do empreendedor, né? Quer dizer, perante uma adversidade desse tipo, é preciso que se crie movimentos para voltar atrás, virar o jogo, pressionar aqueles que adotaram essa medida, que todo mundo sabe quem é, pelo menos a gente que está metido nesse negócio sabe. São os corporativistas que se aproveitam disso, né? Tanto na iniciativa privada quanto na iniciativa privada quanto no setor público, né? Ou estatal. E eu acho que a criatividade vai ser necessária de ser utilizada nessa hora.
porque estimular a iniciativa privada a investir, a crescer, oferecendo vagas, é uma necessidade, né? Fomentar a competição no mercado educacional é uma necessidade. E eu acho que cabe ao prefeito não se deixar encilhar, digamos assim, pela legislação, mas sim agir tentando fazer com que aquilo que é necessário para que a população possa se tornar livre, independente da pressão estatal, né, ocorra. E esses desafios aí tu vai ter pela frente, né? Uma das possibilidades, né, é tentar mostrar por A mais B que esse dispositivo criado no Fundeb, que discrimina, né, que faz com que as escolas privadas sejam vistas de uma forma diferente das estatais, mostrar que isso é inconstitucional. Isso fere, inclusive, um artigo da Constituição. Não as privadas, todas as privadas, mas especificamente aquelas, as que são filantrópicas e as comunitárias. A legislação, a Constituição expressamente diz que elas são equivalentes. E se conseguiu produzir uma lei, né, que é o caso do Fundeb, dizendo que elas são diferentes. Então, dá para uma das possibilidades, uma das cartas na manga, é tentar levar esse assunto adiante, né, no âmbito do jurídico, né, da esfera judicial, tentando questionar, né, a constitucionalidade da lei. O grande ponto é que a gente depende do judiciário. O judiciário é um problema. Então, mesmo as organizações sociais é uma dificuldade, principalmente no âmbito de organização social que contrata os professores, já que o Fundeb diz claramente que tu tem que gastar um percentual com professores. Então, ontem até eu fui perguntado na Rádio Gaúcha o que fazer com os professores usando organizações sociais. E aí eu deixei claro assim, não, pela lei a gente não pode se desfazer dos professores. Mas nada impede que parte da remuneração paga pela prefeitura, né, seja a concessão de professores daqueles que trabalham na própria rede. Então vamos lá, nós temos 1.700 professores. A organização social ela é remunerada uma parte em dinheiro, né, pela gestão e tudo mais, e a outra parte com a concessão de professores da própria rede, né. Então, claro, são soluções que a gente está tratando de criar, né, justamente para poder atender a legislação, mantendo os professores na estrutura. São paliativos para enfrentar essa arbitrariedade. As barreiras legais. Exatamente, tá? Que a gente tem que pensar, porque o fato objetivo é que vamos lá, se eu acabar sendo prefeito e não atender a legislação, eu posso perder o mandato, eu posso sofrer processo de improbidade administrativa, responder com meus bens, né? Os caras inventam de tudo, a gente sabe que a máquina é feita para funcionar do jeito que eles querem, né? Então a gente sim tem que procurar paliativos, mas sempre procurando atender a lei para a gente não incorrer em nenhuma ilegalidade, já que o nosso sistema, né, a gente depende disso, né? Ele é feito para isso, o sistema é feito para não mudar, inclusive. Muito bem, Camilo. Muito a gente teria ainda para conversar, mas eu que horas são? Me propus assim, eu acho que nós passamos bastante do nosso tempo aqui. Não, foram 46 minutos de conversa. E... Que horas são agora? São 20h46. Ah, não, temos 15 minutos aí. Normalmente a gente conversa aqui meia hora, 40 minutos, tá? Tudo bem, normalmente. Tô por ti. Mas eu tô por ti também, se tu quiser a gente pode ir conversando. De qualquer maneira é o seguinte, eu acho que os pontos fundamentais, eu acho que tu abordaste, tu tem algum outro ponto além desses para colocar? E o outro ponto ali que a gente trata muito é a questão de liberar, né, tanto o mercado, todo o mercado urbanístico, como o de mobilidade urbana, né? Então a gente propõe objetivamente propor para a Câmara de Vereadores, né, um novo plano diretor, onde, na verdade, existe a necessidade do plano diretor por uma necessidade legal,
mas a gente quer um plano diretor que seja muito mais livre, muito mais aberto, muito mais simples, né, que não estabeleçam algumas limites, né, para que o mercado, de forma criativa, arranje as soluções que atendam melhor, né, o seu público, que rentabilizem melhor os seus investimentos. Eu falo claramente aqui de limites de altura, de índice construtivo, densidade, índice construtivo, zoneamento, outorga onerosa. Aqui em Canoas a gente tem o prefeito Jairo Jorge, na época, né, que foi o prefeito anterior e hoje é candidato, ele, para poder viabilizar aquele monstrengo ali do aeromóvel, ele teve que justificar qual seria a receita para bancar o investimento. E aí ele criou a figura da outorga onerosa. Então aquela região em volta do shopping novo, ele baixou o índice construtivo para 1. Isto é, 1 metro quadrado, né, construído para cada metro quadrado do terreno. E para tu chegar a 2,5, tu tem que pagar uma outorga onerosa. Moral da história, desde que se instalou o shopping, teve um empreendimento imobiliário só ali. O resto tudo é mato. Porque ninguém se instala, tá todo mundo esperando o dia que acabar com isso aí, tem que comprar o terreno de novo, né? De novo! Várias vezes. Assim, é um negócio sem vergonhice, tá? Eu ia dizer que era burrice, não, é sem vergonhice. Tá? É um desrespeito com a propriedade privada, é fazer com que a cidade não possa crescer, é punir o cidadão aqui que está querendo uma oportunidade de trabalho, né, querendo um novo negócio para de repente ser empregado, né, simplesmente está diminuindo as possibilidades das pessoas. Então a gente claramente diz o seguinte, a gente tem que acabar com o zonamento urbano do jeito que está estabelecido e liberar índices, acabar com fachada ativa, obrigatoriedade de recurso, né, e coisas do tipo. E o outro ponto é acabar com esse modelo stalinista, né, de transporte coletivo, onde o governo faz uma licitação, e eu me dei o trabalho de ler o contrato que a gente tem com a empresa, os caras regulam o tamanho do ônibus, o tipo de pintura, qual é o torque que o motor tem que ter em aclive, em declive, qual é o sistema de som, qual é o itinerário, qual é o modelo de precificação, quem é que tem que ganhar desconto. É um negócio tão esdrúxulo que, graças a Deus, tá, a gente teve o Uber para mostrar para as pessoas que esses modelos dirigistas não funcionam. Hoje a gente tem o exemplo dos aplicativos, que é que tu explica para as pessoas e elas começam a entender, poxa, sabe que talvez a liberdade seja melhor mesmo? Não. Claro, tu explica de uma forma utilitária. Outro dia eu comentei, estava discutindo sobre planejamento central, né? E alguém disse, planejamento central não funciona. Eu disse, não, depende. Porque o planejamento central que tu impõe coercitivamente para a sociedade, esse não funciona. Alô? Agora, alô, quando cortou, vem um gênio... cortou. Quando disseste assim, planejamento central não funciona. Aí cortou a minha ligação. O planejamento central que não funciona é aquele imposto coercitivamente. Está me ouvindo? Perfeito. Sim, estou ouvindo bem. Porque o planejamento central feito, por exemplo, por um gênio empreendedor como o dono do Uber, que ele planejou uma plataforma centralmente estabelecida onde as pessoas podem voluntariamente aderir, né? E pode-se, através da interação também voluntária, escolher o que vão fazer ali, esse funciona, né? Então, são duas formas de planejamento central completamente distintas, né? Uma é feita para propiciar que pessoas com conhecimentos dispersos consigam interagir e se realizar, ou seja, o mercado funcionando, enquanto que no outro caso, esse stalinista que tu fala, é o planejamento central feito de cima para baixo, onde as pessoas são obrigadas a seguir aquilo que aquela mente brilhante, né, define, acabam não aderindo, né, porque vai contra o seu interesse pessoal, né? Tanto que eu tenho dito o seguinte aqui, quem foi o prefeito brasileiro que conseguiu prever o Uber?
Aí, e claro, ninguém tem resposta. Aí eu digo, bom, aí vocês querem que o cara faça um contrato de 20 anos com uma empresa, né, que defina qual é o modal que vai ter que transportar do ponto A até o ponto B. Pô, não dá para perceber que, que esse cara não é o cara indicado para dizer para a gente o que a gente deve fazer. Então, e esse é outro ponto, né, que eu coloco, além de diminuir a estrutura, realinhar incentivos, é proporcionar liberdade para que as pessoas possam livremente, né, criar as melhores alternativas para se servirem mutuamente. Né? As pessoas perguntam, tá, mas isso funciona? Eu disse, se tu tiver, tu e teu pai e teu irmão, vocês resolverem comprar 3 ônibus, né? Aviação Silva, qual é o problema de vocês chegarem do lado da parada, alguém gritar assim, ó, ida pro centro, 2... As pessoas que vão entrar no ônibus